da decisão à ação geográfica. Já é um título provocador, porque a gente ouve falar muito da tomada de decisões. A tomada de decisões. E nós vamos ver, inclusive, durante essa conversa nossa, falando sobre tomada de decisões. Mas se a gente não tem uma ação posterior à tomada de uma decisão, de nada vale também ter tomado essa decisão. O nosso planeta, ele é movido a transformações no espaço. Ele é movido a mudanças provocadas ou induzidas pelo homem. Ele é transformado, construído, realizado por ações e suas implicações naturais. E, principalmente aí, colocando os homens, né, a humanidade, nós transformamos esse espaço por meio das técnicas e das tecnologias. E durante toda a história da humanidade, nós estamos falando aí desse cartaz incrível do 2001, Odisseia no Espaço, né, representando aí justamente uma das cenas mais icônicas, né, dizem que é um frame que representa a história da humanidade. Nós transformamos, fazemos intervenções nesse espaço. E nós inovamos, por exemplo, essas tecnologias no campo. Hoje, o chamado agronegócio, e aqui a gente vai fazer um recorte para o Brasil, né? É uma das áreas não só motores do Brasil, mas uma das áreas que mais investem não só dinheiro, mas tempo, pesquisa, pessoas em inovações tecnológicas. E durante toda a história da agricultura foi assim, baseado em inovações, baseado em transformações de técnicas, de tecnologias que estavam intervindo no espaço. Então, quando a gente fala até da chamada agricultura de precisão, a agricultura, no sentido, sempre foi de precisão ao entender onde eu estou, quais são os meus parâmetros, onde eu posso produzir mais, quando vai chover. E o engraçado, ou na verdade o irônico, vamos mostrar aqui uma imagem que a gente vai além do imaginado. Essa é uma imagem que alguns de vocês já devem ter visto, e quem não viu, vale a pena conhecer, até fazer um quadrinho dela. Isso é uma ilustração de 1963 sobre uma visão de um futurista, de um artista, sobre como seria o campo no futuro. Não tem uma pessoa embarcada, porque a gente está vendo um drone, né? Então a gente já até substituiu a pessoa, as máquinas operando automaticamente, os robôs em campo, ou seja, essa visão, tirando, lógico, o traço característico dos anos 60 sobre o futuro, nós estamos já vivenciando o que era o além do imaginado. Nós hoje no campo, nós já estamos vivendo uma transformação socioespacial. Nós estamos falando de uma transformação nas cidades, ocupando e transformando esses territórios. Hoje nós estamos falando de cidades inteligentes, smart cities, assim como estamos falando de smart farms, né? Ou agricultura digital. Mas a grande questão colocada é, nós sempre transformamos o espaço, seja do agronegócio ou agora falando do urbano, das cidades, com as melhores tecnologias daquele momento histórico. Hoje nós estamos falando então dessa transformação de paisagens, do território, do lugar, onde nós não só ocupamos, mas vivenciamos esses espaços. E esses espaços hoje não são só consumidos, interpretados, mas vivenciados por meio dessas tecnologias. Nós estamos aí enfrentando novamente um surto aí de febre amarela, né? Novamente um problema epidemiológico, e a gente sempre se reporta ou relembra lá o nosso querido Dr. Joe Snow, do caso de cólera, né? Agora, problemas do passado que retornam hoje, problemas de território, mas que também nós estamos trazendo soluções no presente. Essa imagem pode parecer e é impactante para alguns aí, principalmente sem o preparo devido. Isso é uma cena comum na Nigéria e na África como um todo, mas na Nigéria especificamente, esse case que eu quero contar aqui, de poliomielite. E o grande problema das gotinhas que salvam é que as pessoas, ou o governo, as instituições, as ONGs não sabiam nem onde estavam essas pessoas para ocorrer, por exemplo, uma vacinação. E tais tecnologias, integrando mobilidade, integrando a nuvem, integrando o espaço geográfico,
no investimento da Fundação Melinda e Gates, né, do Bill Gates, da Microsoft. Esse é um projeto, algumas fotos desse projeto na Nigéria, quem quiser o link, depois a gente disponibiliza, mas no gatesfoundation.org vocês encontram. E aí, olha a criação, esses são os mapas colaborativos que a gente tanto fala. Podem ser feitos em papel, mas são mapas colaborativos que estão trazendo a realidade de um problema espacial que vai ser transformado por meio de tecnologias. Por meio desses primeiros mapas construídos socialmente, eu trago isso para imagens de satélite, eu levo isso para o meu sistema de informações geográficas, eu vou para campo com dispositivos móveis que estão integrados no GNSS e eu consigo atingir as pessoas, eu consigo atingir as comunidades que precisam ser vacinadas. Esse é um projeto incrível, pessoal, e aqui está uma das estações base aí, do projeto, descarregando os dados da integração. Ou seja, problemas do passado que ainda são presentes e que essas novas tecnologias estão nos ajudando já a superar. E quando nós falamos de negócios, né, falamos do agronegócio, falamos das cidades, nós estamos falando, por exemplo, aí, até um processo chamado da uberificação, né? Ou seja, eu consigo agora, eu não preciso ter um determinado bem, eu posso simplesmente utilizá-lo como um serviço quando eu preciso. Novas soluções para problemas de mobilidade, para problemas de deslocamento, enfim, mas que trazem novas discussões. Porque essas ferramentas tecnológicas que têm em comum a utilização de ferramentas espaciais, elas trazem discussões que não ficam somente no mundo virtual, como alguns há 10, 15 anos atrás preconizavam, que era o mundo virtual. Na verdade, aplicativos móveis integrados na nuvem estão trazendo discussões que interferem na justiça brasileira, no território brasileiro. O que esses problemas, o que essas soluções têm em comum, pessoal? O nosso planeta. Em comum, o nosso planeta, que é movido a transformações no espaço. Então, uma questão que a gente tem que começar e se policiar, né? Até porque, como eu sempre digo, o meu título da minha dissertação de mestrado tem essa adjetivação. A gente costuma dizer com uso de geoprocessamento, né? Ou com uso de geotecnologias, ou alguns departamentos de mapa. Na verdade, se o problema da minha empresa, do meu governo, da minha ONG, da minha escola, da minha instituição de ensino, ela tem a ver com o território, ela está em algum lugar, ela determina, cria, explica novos padrões. Nós estamos falando, então, de ferramentas que não são somente uma adjetivação com uso de ferramentas específicas, mas nós estamos falando de algo muito mais completo. Nós estamos falando da inteligência geográfica, onde as perguntas são para além do onde, é além do cartesiano long late. Nós estamos falando da integração entre experiência, ciência e vivência no hoje, no contemporâneo. Alguns podem estar já preparando a pergunta, você está falando de altas tecnologias, de conectividade, enfim, mas você sabia que algumas áreas nem ainda estão prontas? Calma. Esses são os desafios que nós temos a superar. Mas e se acontece uma guerra e acaba... O ser humano sempre vai utilizar as melhores técnicas e tecnologias disponíveis no seu tempo a partir da sua realidade histórica. A transformação digital não é uma questão de quando vai ocorrer, mas quando a minha empresa, ou a minha forma de ensinar, ou o meu problema de negócio, quando ele vai ser entendido, na verdade, a partir de novas categorias. Então a inteligência geográfica só para a gente relembrar aí, né? Quando a gente transforma dados em informação, ou seja, a gente organiza, a gente categoriza, a partir do momento que essa informação ela é tomada pelos stakeholders, tomadores de decisão, aqueles que realmente vão operar isso, nós vamos transformar isso em conhecimento. E esse conhecimento é quando é colocado em prática, quando eu intervenho, eu atinjo a inteligência.
E a nossa conversa aqui é porque, e provavelmente, se você não veio por esse interesse no webinar, vai sair com esse interesse aqui. Se o seu problema é espacial, é geográfico, está em algum lugar, para resumir a história, nós estamos falando da inteligência geográfica. Se a gente está falando então de inteligência geográfica, pessoal, neste momento, que é o momento então contemporâneo da transformação digital, que já está ocorrendo, já transformou o agronegócio, já transformou e transforma as nossas cidades, já transforma a nossa educação, nós estamos trazendo então na transformação digital 4 pilares, né? A mobilidade e as apps, o chamado Big Data e também o chamado Small Data, a gente vai até falar um pouquinho rapidamente sobre isso, a computação em nuvem e o engajamento digital. Propositadamente, é justamente qual é o momento contemporâneo. Nós estamos vivendo sobre esses novos pilares digitais, mobilidade, Big Data, Small Data, computação em nuvem, engajamento digital, e cada uma dessas fases para atingir a inteligência geográfica deve ser alimentada e retroalimentada por tais tecnologias. Eu vou ser redundante até porque, e agora está ficando velho esse case, mas a gente... vocês vão ver que tem uma atualização dele, tá? O tal do Pokémon GO foi uma explosão aí, e aí falando de apps, né? Apps que integraram o quê? GNSS, né? Ou seja, nós temos localização em campo, realidade aumentada, mapas digitais, pessoas compartilhando informações, nuvem, ou seja, é o melhor resumo, vamos chamar assim, de uma ferramenta que representa a transformação digital, principalmente na questão das apps. E isso foi um impacto muito grande, talvez não na área de gel, porque a gente... Nossa, que tranquilo isso vinha até naquele Garmin. Alguém lembra do Garmin, que vinha o joguinho para você ir caçando pontinho, andando no terreno, num talhão, enfim, isso aqui eu já conhecia. Mas os empreendedores ficaram malucos. Eu peguei algumas reportagens, empreendedores usam o sucesso de Pokémon GO para faturar, como os brasileiros estão ganhando dinheiro com o Pokémon GO. Pokémon GO, uma nova ferramenta de marketing. O que o Pokémon GO tem a ensinar sobre os negócios? 5 formas de usar Pokémon GO no seu negócio. Como o Pokémon GO chega de Pokémon GO? Vejam, pessoal, que talvez algumas áreas que para a gente sejam, mas isso você até já conhecia de outra maneira, mas para a área de negócios é extremamente nova a questão da inteligência geográfica para alguns. A gente conhece empresas inovadoras que trabalham com geomarketing, com inteligência de negócio, enfim. Ou seja, agora, logo depois, né, um ano e um pouquinho depois, olha só, Pokémon GO faz 1 ano e atrai só fãs fiéis. Aí um cara, a febre não para, enfim, aquele pessoal que fala, não, imagina. E aí eu lembrei de uma questão aqui também, não era bem uma app, né, mas ainda preparando um pouco o terreno para isso. Alguém, bem que talvez o público seja jovem aqui do webinar, né? Alguém lembra do Second Life, que disse que ia ser a nova revolução dos negócios? Bancos, inclusive, construíram agências dentro desse Second Life, passava em todas as Enfim, o que eu quero colocar aqui, pessoal? Vejam, ao mesmo tempo que são oportunidades, mas a gente não pode entrar só no hype, na emoção daquilo, como eu posso agregar realmente a inteligência geográfica nessas apps? Como eu posso realmente trabalhar a mobilidade de uma maneira única, de uma maneira nova? Eu estou falando também de transformação digital quando a gente fala do tal do Big Data, né? E aí muita gente fala, pouca gente explica e muita palestra é vendida sobre isso. Mas o que a gente quer colocar de maneira prática aqui, pessoal, é que essa capacidade hoje da computação paralela, desse poder do processamento de inúmeras informações e variáveis multidimensionais, ele é incrível, impressionante e tem que ser cada vez, e será cada vez mais explorado. Algumas empresas brasileiras têm aí e têm preparado o terreno para lançamento em breve, aí, por exemplo, de ferramentas específicas para análises de Big Data voltadas com dados geográficos. Nós temos aí soluções internacionais que já trabalham com esses sistemas, trazendo ferramentas de análise. Agora, quando a gente fala do Big Data,
nós sempre trabalhamos, na verdade, com análise geográfica com a redução, porque em algum momento eu não conseguia representar cartograficamente aquilo, ou eu não consigo registrar em materiais isso. Então essa é uma grande, com trocadilhos, oportunidade. Agora, Small Data, talvez algum de vocês não tenham ouvido falar ainda, né? E aí, só para a gente fazer uma ponderação, né? Nem para mais, nem para menos, nem 8, nem 80, né? Ali tem uma citação de uma música, né? Para que tanta inteligência, para que tanta emoção, ou seja, não é só feeling, não é só computação, máquina, não é só machine learning, não é só big data. Tudo em excesso faz sucesso, também fracasso. Enfim, o que a gente tem que ser aqui ponderado é por que eu vou adotar sistemas de big ou small data? Mas falando de small data, né? Ele conecta pessoas com informações oportunas e significativas, derivadas de fontes locais ou big data, organizadas e embaladas, muitas vezes visualmente, para serem acessíveis, compreensíveis e utilizáveis para tarefas diárias. Legal esse drone aí de Lego, né? Isso é uma montagem de uma pesquisadora americana, mas é interessante porque o Lego, e com drone, porque a gente tem um público aqui grande também de drones, né? Mas é porque a Lego é um case de small data. É um caso clássico onde ela foi ouvir a opinião, e isso depois a gente vai com mais calma explorar esse case. Ela foi ouvir a opinião específica de uma criança, e mudou uma linha de produtos, mudou uma forma de apresentar um determinado produto por conta da análise individualizada. Então, quando a gente fala do big, a gente também está falando do small, que é o entendimento das pequenas nuances para oferecer um produto correto, na hora correta, da forma correta. Então, nós vimos aí 2 pilares, né? Mobilidade, big data, small data. Nós estamos falando, então, do terceiro pilar, que é a computação em nuvem. E, por favor, computação em nuvem não é guardar arquivos na cloud. Nós estamos aqui falando de processamento paralelo, integração de PC, mobile, servidores, bancos de dados e tudo isso, pessoal, integrado em nuvens que podem ser nuvens externas à sua corporação ou uma nuvem interna à sua corporação. Universidades, por exemplo, têm feito isso, né? A Cloud USP, Cloud Unicamp, empresas de grande porte têm as suas clouds internas, como Petrobras e outras, enfim. O que a gente tem aqui para colocar que a Cloud Computing, pessoal, é uma grande oportunidade que nós temos justamente para análises altamente complexas, como o processamento, por exemplo, de imagens de drone. As pessoas lembram muito do voo das imagens, processo. Agora, quando a gente está falando de volume realmente de processamento, para retirada de informações dessas imagens, eu preciso de um processamento computacional muito grande. E aí, a computação em nuvem, eu estou dando um exemplo, tá, de um dos negócios em gel, vamos chamar assim, já afetados pela transformação digital, e temos soluções aí já rodando em cima disso. Antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande, hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. Nós estamos então falando aqui de redução, abstração não só de informações e das escalas de trabalho, mas de uma revolução. Eu saio da minha máquina, eu saio do meu dado, né, o paradigma Smigol, e vou para um paradigma de integração, de entendimento maior. E o quarto pilar é o engajamento digital. Né? O engajamento digital, ele traz, na verdade, a possibilidade de que, seja por meio das redes sociais, ou seja por meio dos sistemas corporativos, dos ERPs, dos CRMs, ou seja, da integração de tecnologias da informação, para que a gente possa alcançar transformação do quê? Da tomada de decisão. Não querem acreditar em mim? Tem aí, dentro do livro de soluções da IBM, né, uma frase: a tomada de decisão é uma função crítica em qualquer organização. E se a sua... Vamos complementar, né? Se a sua organização trabalha com dados ou informações ou qualquer dimensão espacial, é a função crítica a tomada de decisão espacial. Esses processos de decisão que utilizam essas ferramentas de análise, elas são consumidoras de informação de dados, coletores de dados. Olha que interessante, isso parece as nossas definições até de SIG, né? Detectam relações e padrões,
aplicando técnicas de análise sofisticadas, relatórios e automações das ações subsequentes. Este é um dos produtos que as empresas hoje esperam, pessoal, de um profissional, por exemplo, da área de geo, que trabalha com informações geográficas, que trabalha com a inteligência geográfica, ou seja, não basta mais somente um mapa estático, analítico para especialistas. Eu quero análises sofisticadas, relatórios, dashboards, entregas, enfim. Integrando o quê? O nosso chamado sistema de registros, que é o clássico, né? Banco de dados, modelagem de banco de dados, enfim, são as bases, né? O sistema de registros, os sistemas de automação, que conectam-se ao mundo real, né? Podemos chamar aqui do IoT, né? Da internet das coisas. Os sistemas de engajamento, ou seja, conectando pessoas para que a gente possa atingir o chamado sistema de insights. E eu ainda não encontrei uma tradução melhor do que o sistema de sacadas. Ou seja, é quando eu olho uma nova informação e ela se revela, se desvela nova para mim. E essa informação nossa geográfica vai se desvelar, vai se revelar por meio de mapas digitais, por meio de ferramentas de entendimento geográfico. Assim, pessoal, resumindo um pouco o que a gente está falando, né, esses 4 pilares da transformação digital: mobilidade, apps, big e small data, computação em nuvem, engajamento digital, já transformam os processos de negócio das empresas hoje. Assim como elas também já modificaram a forma como nós nos comunicamos, como nós interagimos. Tenho certeza que vocês estão integrados nisso, não só como empresas, como universidades, mas também como pessoas, como cidadãos. E quando a gente traz, então, aquela visão da inteligência, integrando tudo isso com a inteligência geográfica, pessoal, nós estamos trazendo um olhar diferenciado para esses negócios. E não é somente mais o olhar de onde eu vou instalar uma nova escola, onde eu vou instalar uma nova lanchonete. Eu estou, na verdade, aqui falando de algo maior hoje, que é alcançarmos um entendimento do meu processo de negócio que talvez lá na ponta, para o relatório, para o CEO ou para o diretor da minha empresa, talvez nem apareça o mapa necessariamente. Mas aquela informação eu não consigo tirar a espacialidade dela, e ela já foi processada geograficamente falando. E se nós estamos falando de novas tecnologias, nós estamos falando de novas formas de consumo, né? Talvez vocês sejam usuários de alguma dessas tecnologias aí, né? Spotify, Netflix, a Steam ali de jogos, né? Aqui nós temos a Amazon. Para quem ainda não conhece, né, tem essa solução Echo, a solução, até o South Park agora, eu posso fazer pedidos para essas maquininhas que ficam em casa, né, elas vão entendendo e vão se interpretando o que a gente faz, enfim, são novas formas de tecnologia, novas formas de consumo. Basicamente eu estou mostrando aqui modelos até de assinatura, né, de subscription, ou seja, eu não compro mais a música, eu não compro mais o filme, eu não compro mais o jogo. Eu compro o direito de uso que dura eternamente, ou durante um ano, ou enquanto eu durar os estoques, né, enquanto eu pagar. E isso também está atingindo a nossa área. Novos modelos de negócio dentro dos chamados sistemas de informações geográficas. Eu capturei numa tela, por exemplo, somente alguns, talvez os principais hoje, plataformas tecnológicas para mapeamento digital. Vamos generalizar assim, tá, pessoal? Algumas têm recursos de análise realmente, de business analytics, inclusive integrado geográfico. Algumas geram mapas para publicação, mas vejam só, eu tenho aí MapChart, Mango, Carto, Scribble Maps, o ArcGIS Online, o GIS-Cloud, o Amigo Cloud, Mapbox, ou seja, eu tenho hoje uma infinidade de plataformas que permitem que todas elas têm algum trial, eu quase que imediatamente comece a transformação digital da minha empresa, ou da minha escola, da minha universidade, ou da minha ONG, porque talvez eu tenha que convencer ainda que o valor da informação... Não. Qual é o problema de negócio? Eu vou trazer uma solução. O software, não se preocupe neste momento. Nós precisamos entender qual é o seu problema
e nós vamos procurar uma solução integrada. E este é um assunto, pessoal, que a gente teria aí muito mais para discutir. E é por isso mesmo que a gente está aqui, assim como trazendo novos modelos de negócio, trazendo essa discussão, a gente quer ampliar essa discussão. Né? A gente quer, na verdade, parece que é o segundo, né, Eduardo, webinar da Mundo Geo desse ano. Eu agradeço aí a confiança. É o meu primeiro webinar deste ano. Espero que de uma maratona aí com o Mundo Geo e os parceiros. E o próprio canal, né? Mas eu agradeço aí essa primeira fala e a gente trazendo o que, pessoal, nessa discussão? Não é um webinar que acaba hoje ou um tema, é uma revolução que a gente está passando. E aí fica, como eu disse, o convite, né? Para quem não conhece, acessar lá o geografiadascoisas.com.br. Também vocês conseguem acessar ali, né, YouTube, Facebook, Instagram, /Abimael Cereda Júnior, trabalhando em 3 grandes frentes, que é educação, agricultura digital e cidades inteligentes. Então, não vou fazer propaganda aqui, esse é um webinar, mas se você tem alguma necessidade de disseminar, desenvolver ou capacitar dentro dessa área de inteligência geográfica, procura lá, dá uma olhada, e tem muito material grátis também no site, hein, pessoal? Então, eu gosto dessa parte aqui. Pena que esse café não é real com todo mundo aqui, mas a gente pode, cada um pegue o seu nesse momento, pegue o seu mapa, vamos conversar um pouco, vamos trocar algumas ideias. Como eu disse, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, a paciência aí, espero que tenham gostado, tenham se movimentado para buscar mais informação de como isso já está ocorrendo realmente, essa revolução.